Fala galera, beleza? Professor Hugo Veritas, a gente vai continuar trabalhando a nossa língua portuguesa, beleza? Até a nossa última aula, nós falamos sobre a parte fonológica, na parte fonética da nossa língua. Hoje, a gente inaugura uma outra etapa, uma outra fase da nossa gramática, a morfologia, com a aula sobre estrutura das palavras. Este é o nosso tema, da nossa aula. Mas vamos tentar entender um pouco do que é a morfologia, porque muitas vezes o candidato, o aluno, ele não se atenta ao que seja e se perde bastante o conceito de morfologia, o conceito de classe gramatical. E é interessante que a gente entenda tudo isso, entenda e saia daquela questão, daquela velha decoreba, porque as bancas não estão permitindo, não estão possibilitando o sucesso aquele que apenas decora. A língua portuguesa não pode ser mais decorada. Eu não posso trabalhar mais questões gramaticais seguindo essa linha, e sim de entendimento. E é isso que a gente vai fazer em todas as nossas aulas, certo? Bom, quando eu pensar em morfologia, eu tenho que pensar no seguinte, a palavra morfologia vem de uma junção de duas palavras. Morfe mais a palavra logos. Morfe significa forma. Logos significa estudo. E com esse entendimento agora, eu consigo ter noção do conceito de morfologia. É a parte da gramática que estuda a palavra a partir do ponto de vista, da sua forma, como ela se apresenta. E assim é isso que a morfologia vai estudar, certo? E tendo esse conceito, eu posso puxar o gancho para classe gramatical, que é outro conceito que muitos não têm entendimento. Quando eu pensar em classe gramatical, nada mais é do que conjunto de palavras que estão unidos com o mesmo propósito. E aí que vai formar o substantivo, o artigo, o numeral, as conjunções, as preposições, etc. Tá? Todas as nossas classes gramaticais. Beleza? Entendido isso, entenda, eu tenho que deixar de lado a decoreba. Beleza? Seguindo adiante. Eu aprendi o conceito de morfologia, aprendi também o conceito de classe gramatical. E eu tenho que também entender os objetivos da morfologia, que é entender como a palavra, quais são os elementos que estruturam essa palavra, como esse mecanismo linguístico vai tomando forma, e saber também a que classe gramatical aquela palavra pertence. Sabendo isso, eu consigo identificar, por exemplo, as suas possíveis variações, as suas possíveis flexões, certo? Então, esses são os objetivos da morfologia, esse é o conceito sobre a classe gramatical que acabamos de citar, certo? Assim, dando continuidade, a gente entra agora no conceito da nossa aula, o que de fato vai ser a nossa aula hoje. A nossa aula hoje, como foi dito, é sobre estrutura das palavras. Galera, o próprio nome já diz, estrutura, ou seja, o que forma. Existem elementos que formam essa palavra. E é isso que a gente vai descobrir agora. Quais são aí, esses elementos? Eu tenho alguns elementos, mas eu vou sintetizar em uma só palavra. Morfemas. E o que seriam os morfemas? Guardem bem isso, tá? Vai nos ajudar bastante. Morfemas. Menor unidade significativa que se combina com o propósito de que? Formar
palavras. Menor unidade significativa e tem um propósito de formar palavras, tá? Eu não posso esquecer disso, galera. Eu tenho que ter isso bastante em mente, tá? Tem que ter isso cristalizado na minha mente. Tranquilo? Vamos lá. Agora vamos trabalhar quais são esses morfemas. O primeiro deles é o radical, tá? O radical funciona como base da palavra. E outra coisa que não posso esquecer é que essa base, ela não se altera, ela não se modifica, mesmo que essa palavra gere derivações, certo? Outro morfema, os afixos. E os afixos dividem-se em prefixos e sufixos. Vamos lá. Afixos são termos que vão ser inseridos à base. O pré eu vou colocar antes do radical. O sufixo eu vou colocar após. Exemplozinho aqui, ó. Eu tenho a palavra vidro. Beleza? Partindo do conceito sobre radical, que é a base, é aquilo que não se altera, vamos marcar o que seria essa base. Do V até o R. Aí você pergunta, Hugo, como é que eu posso ter esta certeza até onde vai o radical? Galera, é você procurar ver palavras derivadas dessa aqui. Por exemplo, vidro, vidraria, vidraçaria. Vamos pegar a palavra vidraria. Não é uma palavra derivada da palavra vidro? Não é? Beleza. Tem compreensão disso, não tem? Beleza. Agora perceba, ó. Até o Rzinho aqui se mantém. Não houve alteração. Então, ambas as partes aqui é que eu chamo de radical. Ou seja, a estrutura, parte da estrutura que não se altera. Mesmo tendo que possíveis derivações. Hugo, mas e os afixos e os sufixos? Os afixos, né? Os prefixos e os sufixos. Como é que eles entram aí? Partindo do mesmo exemplo, do mesmo radical, colocar uma palavrinha aqui, tá? Envidraçar. Envidraçar. Galera, até o R é meu radical, não é isso? Radical. E o que seria? Esses termos aqui estão próximos desse radical. O em, que vem antes do radical, eu vou chamar de prefixo. Certo? Prefixo. Por quê? Porque vem antes desse radical. E o que vem após o radical, que é esse assar, eu vou chamar de sufixo. Então, recapitulando. Radical, base. Aquilo que não se altera. Juntamente da base, para criar essa palavra aí, eu posso estar inserindo alguns afixos. Quais são eles? Prefixos e sufixos. Prefixo sempre que vem antes da base e sufixo que vem após. É o caso da palavra envidraçar. Vidre, até o R aqui é meu radical. O em e o meu assar são os afixos. O em, um prefixo, o assar, sufixo. Em, prefixo porque vem antes do radical, assar, sufixo porque vem após o radical. Certo assim? Dando continuidade aos elementos que compõem aí as palavras, essas estruturas, os nossos morfemas, eu tenho a desinência. E é interessante tentar guardar o conceito da desinência. Por que, Hugo? A desinência são as terminações
das palavras, dos nomes, dos verbos, que vão sofrer variações. Com que propósito? Caracterizar, dar uma maior variedade e surgindo com isso novas palavras. Certo? Vamos lá. Existem dois tipos de desinência: nominais e as verbais. Desinência nominal e verbal. Quando eu pensar em desinência nominais, porque vem do nome, certo? E quais são os principais nomes para esse aspecto aqui? O substantivo e o adjetivo. E qual o propósito dessa desinência aqui? Causar o quê? Uma variação. Essa variação, que é o mesmo que flexão, onde é que ela vai atingir? Gênero e no número. Pessoal, quando vocês pensarem em gênero, pense sempre em masculino e feminino, certo? Masculino e feminino. E quando pensar em número, singular e plural. Vou pegar um exemplozinho aqui, tá? A palavra gato. Vamos buscar o radical dessa palavra gato. Até o T, ó. O final, o que é? Desinência. Gato é um nome, é um substantivo. Certo assim? Eu vou fazer uma alteração, uma variação quanto ao gênero. Nesse caso aqui está no masculino. Eu quero botar no feminino. É só inserir o A. Agora eu tenho o quê? Gata. Eu quero fazer uma variação, uma alteração quanto ao número. Aqui está no singular. Eu quero deixar no plural. Inseriu S. Gato. Agora eu tenho o quê agora? Gatas. Beleza? Percebeu a variação, a transformação que essa desinência causou na palavra gato? Certo assim? Beleza? Dando continuidade, vamos pegar aqui as desinências, agora desinências verbais. Vamos lá. Indica o quê? Essa variação vai indicar o quê? A pessoa, o número, o modo e o tempo. A pessoa, o número, o modo e o tempo. E eu posso pegar aqui, galera, ó, alguns possíveis exemplos. Vamos lá. O verbo cantava. Aqui vai ser inserido um S. Aqui um M. Suas terminações, suas desinências, tá? Vamos lá. Cantavas, aqui está na segunda pessoa do singular. Quem é a segunda pessoa do singular? Tu. Cantavam, está na terceira pessoa do plural. Quem é? Eles. Perceba que com essa desinência, com essas variações aqui, eu trabalhei a pessoa, no caso, segunda e terceira pessoa, e trabalhei também o número, singular e plural. Tá, galera? E também, em outras variações, eu posso trabalhar o modo, que nada mais é do que o modo indicativo, subjuntivo e o modo imperativo, e o tempo, pretérito, futuro e presente. Esses elementos verbais, a gente vai dar só uma pincelada, tá? Porque a gente vai aprofundar dentro da aula sobre verbos. Tranquilo? Então, é isso aqui que a desinência, que essa terminaçãozinha vai causar tanto nos nomes como nos verbos. Essas possíveis variações e mudando aí as palavras, tá certo?
Dando continuidade, depois de ter falado sobre as desinências, eu tenho aqui, galera, um outro elemento também bastante importante. A vogal temática. Galera, qual é o propósito da vogal temática? A vogal temática, ela prepara esse radical para receber sua desinência, ou seja, a sua terminação, aquela terminação que vai causar uma possível alteração, uma possível caracterização, certo? E outra função que ela tem também é de apresentar a possível conjugação daquele verbo, certo? Como assim, conjugação? Dentro do assunto verbo, a gente vai agora só dar uma pincelada, mas vai dar uma especificada lá no assunto, que é o seguinte, ó. Conjugação. Eu tenho 3 conjugações para o verbo. Primeira, segunda e terceira conjugação. Isso eu vou perceber a parte da sua terminação. Aquele que termine a R, primeira conjugação, eu tenho os verbos. Exemplo, amar, cantar. Segunda conjugação, termina em ER, beber, perder. Terceira conjugação, aquele que termina em IR. Exemplo aí, o verbo partir. Certo? Eu consigo ter essa dimensão dentro desse conceito aqui, tá? Das vogais temáticas. Pegando o exemplo anterior, cantava. Veja que interessante aqui, ó. Eu tenho cante, certo? Mais o A, mais o vá. Esse azinho aqui está ligando o seu radical à sua desinência. Sem esse A cantiva e a nossa língua portuguesa não ia permitir esse elemento, porque dentro da norma culta estaria o quê? Errado, equivocado esse exemplo. Mas quando eu vou inserir esse A, aí sim, né? Ele dá para mim essa ideia adequada, correta desse verbo, dessa palavra. Certo assim? Então, esses são os principais elementos dentro dos morfemas, tá? Mas existem também os elementos que eu vou chamar de elementos secundários, tá? Elementos estruturais secundários. Galera, o que seria isso? Hugo, é secundário porque são menos importantes? Não, não é isso, tá, galera? Porque a gente acaba utilizando os outros morfemas. Mas isso aqui também aparece muito. Isso aqui também, esses elementos estruturais secundários, nos ajudam muito também a formar novas palavras. Vamos lá. Quando você pensar em estruturais secundários, pense assim, ó, na inserção das consoantes e também das vogais, da vogal de ligação. Pensem na consoante e pensem também na vogal de ligação. Exemplo. Eu tenho aqui o seguinte radical, ó. Café. Vou usar aqui nos 2 exemplos. Café. Café mais ao. Esse ao aqui vai ser um sufixo. Certo? Café mais cultura. Também vai ser um sufixo. Galera, ó. Café mais al dá cafeal. A palavra cafeal existe? Não, não existe. Perceba que falta alguma coisa aí para deixar essa palavra de maneira adequada. Vamos lá. Café mais al. Eu vou inserir agora uma consoante, ó. Vai surgir aí
a palavra cafezal. Cafezal existe sim, e eu inseri aqui um Z, uma consoante. É o que estava faltando aqui, tá? Nessa estrutura. Café, cultura. Café, cultura. Tá faltando alguma coisinha aí para unir, né? Tanto o radical como o seu sufixo, não é assim? Beleza, vamos lá. Café, cultura. Cafeicultura. Perceba, galera, ó, que agora eu estou inserindo um I. Eu estou inserindo agora uma vogal de ligação. E com isso, eu tenho as duas estruturas de maneira adequada, de maneira correta, tá? Com os elementos estruturais secundários. Então, dando uma retrospectiva do assunto, resumindo, eu tenho que entender todo o conceito de morfologia, classificação. A gente trabalhou isso aqui na aula e trabalhamos quais são esses elementos que compõem a estrutura da palavra, que são os morfemas. O radical, tá? O ponto básico que não se altera, os afixos que somam a esse radical, as desinências que trabalham as suas terminações, e a vogal temática, que serve para ligar aí os termos, tanto a desinência como aí o radical. O radical é a sua desinência. Galera, assunto muito importante para o que está por vir. Na próxima aula, a gente vai trabalhar o processo de formação das palavras. E eu vou precisar muito dos conceitos desses morfemas aqui que foram trabalhados, tá? E com essa base entre estrutura e processo de formação de palavras, a gente começa a trabalhar as classes de palavras propriamente ditas, cada um com suas características e especificações. E tudo isso vai me ajudar lá na parte sintática, lá na parte de estrutura, lá na parte de produção textual. Certo, galera? Então ficamos por aqui. Um forte abraço, bons estudos e vamos estudar, meu guerreiro. Forte abraço. Tchau, tchau.